Olá pessoal do canal Ronaldo Lima Oficial, esse aqui é o primeiro vídeo da série falando sobre o dia da morte de Jesus. Nós vamos falar sobre o sinal de Jonas, que é citado em Mateus 12:40, aonde diz que Jesus passaria no sepulcro 3 dias e 3 noites. Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo do ponto de vista de algumas pessoas que são parte da Adventista da Promessa, e nós vamos mostrar aí como esse argumento, 3 dias e 3 noites, ele é problemático, mas dá para solucionar, tá certo? Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Esse é o texto base para a fundamentação, onde Jesus fala sobre o tempo que ele vai ficar morto no sepulcro. Ele diz que vai ser como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, está aqui o texto, em Jonas 1,17, ele vai passar também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então nós vamos explorar esse ponto. De modo direto, nós podemos dizer que 3 dias e 3 noites seria impossível de ser aceito. Por quê? Por causa da estrutura que é apresentada no texto. No texto bíblico, um dia ele inicia à noite e termina no dia. Então, 3 dias e 3 noites ficaria dessa forma, ó. Noite, dia, noite, dia, noite, dia. Isso aqui é 3 dias e 3 noites. Mas para encaixar a ordem cronológica que é apresentado na Bíblia dos fatos, deveria ser assim com o dia, começando no dia e terminando à noite. Então, 3 dias e 3 noites ficaria assim, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Somente assim daria para encaixar o contexto bíblico. Devido a isso, todas as pessoas que tentam literalizar esse texto vai contar cada dia de uma forma errada, contando dia e noite, e não noite e dia, como é contado no tempo bíblico. Bem, nós temos uma solução para isso, mas antes eu quero aprofundar e mostrar na prática como, de fato, as pessoas que literalizam esse texto, elas utilizam a forma de contar o dia errado. Antes de eu começar a explicação, gostaria de pedir para você que está aqui acompanhando esse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, coloque esse vídeo aí nas suas redes sociais para que esse vídeo consiga alcançar mais pessoas. Eu não sei se a informação que eu vou te passar é oficial da Adventista da Promessa, mas foi algumas pessoas da Adventista da Promessa que me passou essa informação, então eu vou tentar explicar aqui. Jesus morre na quarta-feira, dia 14 de Nissan, no dia da preparação. Aí, na quinta-feira, dia 15 de Nissan, é o primeiro dia da festa dos Asmos, é a Santa Convocação. Sexta-feira, dia 16 de Nissan, segundo dia de Asmo. Sábado, 17 de Nissan, terceiro dia dos Asmos. Domingo, dia 18 de Nissan, quarto dia dos Asmos. Então agora, somente com base bíblica, nós vamos definir aqui se Jesus morreu de dia ou de noite. Então vamos aqui no Evangelho de Mateus 27, 60 a 62. No 60 aqui ele fala que foi o momento que Jesus foi sepultado, e aqui fala no dia seguinte, ou seja, depois do dia que ele foi sepultado. Aí ele fala qual dia foi, ó, o dia depois da preparação. Então Jesus, ele foi sepultado no dia da preparação, então foi no período diurno, antes do pôr do sol. Então vamos agora para o próximo evangelho, Marcos 15:46, diz, ó, é chegada a tarde, portanto, era dia da preparação. Aí tá completa aqui, ó, e depositou num sepulcro. Então Jesus foi sepultado também no dia da preparação, no período diurno. Vamos para o próximo evangelho, Lucas 23:53-54, diz que aqui, ó, pôs ele no sepulcro e era dia da preparação. Então também foi no dia da preparação, então foi no período diurno, antes do pôr do sol. Aqui no evangelho de João diz o seguinte, que era a preparação dos judeus e ele foi colocado no sepulcro ali perto, tá? Então realmente foi no dia da preparação, no período diurno. Os 4 evangelhos não deixa dúvida que Jesus morreu aqui no período diurno, no dia da preparação. Então agora nós vamos ter que ver aqui quando Jesus ressuscitou, se foi de dia ou se foi de noite, tá? Então vamos aqui em Mateus 28:1, diz o seguinte, no fim do sábado, o sábado termina aqui, né, no período diurno. Aí ele fala, quando já despontava o primeiro dia da semana, então foi mais ou menos no domingo aqui, no dia 18 de Nissan, foi que houve o terremoto, e aí que houve a ressurreição, os guardas ficaram com medo, assombrados, tal, eles estavam lá no período noturno. Então, foi aqui, né, no domingo, no período noturno. Então, segundo Mateus, foi de noite. Marcos, passando o sábado, ou seja,
estava aqui, passou o sábado, passou o sábado, 18 de Nissan, domingo, aí depois que passou o sábado, aí as mulheres foram lá e compraram os aromas para ungir, então logo quando deu o pôr do sol aqui, elas foram lá e compraram as coisas. E no primeiro dia da semana, ela foi no sepulcro cedo, ao amanhecer o sol. Então, foi aqui que elas foram. Ó. Então, elas foram nesse período aqui que elas encontraram o sepulcro vazio. Então, foi no período da noite que foi feita a ressurreição aqui também, apesar dele não ser tão claro como o primeiro de Mateus. Então, aqui em Lucas diz, ó, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro levando especiarias que tinha preparado. Então aqui foi no domingo. Foi aqui, ó, nesse período aqui, seguindo a lógica, tá? E finalmente chegamos aqui no texto de João. João fala que as mulheres foram no primeiro dia da semana no sepulcro, então também foi aqui, pelo menos que ela foi no sepulcro. Então, os 4 evangelhos, Mateus deixa certeza que foi à noite o terremoto e a ressurreição. Os outros 3 deixam indícios, porque as mulheres foram ao sepulcro no comecinho do dia, então teve 12 horas de noite aí que poderia ter acontecido a ressurreição. Como eu disse, a proposta correta bíblica é essa, noite e dia, mas a contagem é feita dia, noite, dia, noite, dia, noite, então dá 4 dias e 4 noites. Por isso eu disse que eu não sabia se esse era realmente o posicionamento oficial, porque cometer um erro tão primário como não fazer a conta direito, eu creio que uma igreja como a Adventista da Promessa não faria isso, né? Então aí a gente tem uma nova proposta, que é a mesma dos judeus messiânicos, que é Jesus morrendo no dia 14 de Nissan mesmo, porém o dia 14 de Nissan é na quinta-feira. Aí você tem aqui dia 14 na quinta, dia 15 na sexta, dia 16 no sábado e agora o dia 17 está no domingo. Essa proposta aparentemente é a mais correta. No entanto, está contando o dia como eu tinha dito, ó, dia, noite, dia, noite, dia, noite, tá? Então, não está contando conforme é contado em toda a Bíblia a questão do dia, que é noite e dia, tá certo? Então, essa daqui é uma estrutura que aparentemente chega mais próxima, no entanto, ela não conta os dias da forma que conta na Bíblia. Só que tem outros textos que vai mostrar que essa forma de contar não está correta. O texto é esse aqui, né, Oséias 6:2, que diz o seguinte: depois de 2 dias morto, ao terceiro dia nos ressuscitará. Então, esse daqui é o primeiro dia que é o dia que ele morre, então esse aqui é o primeiro dia. Segundo dia, ao terceiro dia ele tinha que ressuscitar aqui. Como ele ressuscitou aqui nessa proposta, então é no 4º dia, então simplesmente não bateu. Talvez você pergunte, os evangelhos corroboram com Oséias 6:2? Sim, olha aqui. Mateus 16:21 diz, e ressuscitará ao terceiro dia. Marcos 9:31 diz, ressuscitará ao terceiro dia. E nós temos aqui também Lucas, ao terceiro dia ressuscite. E aqui na tradição joanina está escrito um pouco diferente, porque ele fala aqui, ó, sobre o templo, e em 3 dias o levantarei, o templo do seu corpo. Aí os discípulos entenderam que era a sua ressurreição, pelo fato dele ter ensinado aqui, ao terceiro dia ressuscite. Então encerramos aqui esse vídeo, a morte de Jesus e o sinal de Jonas. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser como solucionar esse problema que a gente identificou agora. O fato é, 3 dias e 3 noites não dá para ser aplicado dentro do contexto bíblico, e ficou bem claro porque, além de você contar os dias errados, você não consegue sincronizar os outros textos que também falam sobre este ponto aí da morte de Jesus, que vai dar, então, 4 dias que Jesus permaneceu morto. Então, essa realmente, nem querendo, essa proposta, ela consegue ser correta. Então, dessa forma, eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.